Olá, olá. Bom dia, gente. Vou chamar a Lu. Tudo bom? Hum. Bom dia. Oi, Lu. Tudo bom? Nós vamos começar já já a nossa live sobre astrologia e propósito de vida. Oi, Sheila. Tudo bom? Deixa eu colocar aqui o nosso tema para já ficar salvinho. Astrologia. E dá um. Olá, olá. E propósito. Estou só salvando o nosso nome. Oi, Lu, vou te chamar. Vou dar um pin, pronto. Agora podemos começar a nossa live. Olá, Bom bom dia, dia! Bom bom dia! dia, tudo bem? Essa Tudo cara de sono, ótimo! gente, olha isso. Eu sei, resolvi fazer muito cedo nessa live pra gente aqui Não, na tá Austrália, ótimo, mas o tá pessoal do tudo bem. Brasil acho que vai dar certo o horário. Sim, E vamos aí, como é falar que sobre. você está? Vamos falar, assim, já salvei aqui nosso PEN Astrologia e Propósito. Tô bem, tá tudo bem. Eu vi as perguntas, né, que várias pessoas mandaram para você. São perguntas Várias bem, perguntas. são dúvidas bem recorrentes, assim, da astrologia. E eu adoro responder, porque é bom que a gente vai tirando algumas crenças, né, que a gente vai criando também com a Aham, astrologia. E vai falando um pouco sobre esse estudo que é tão lindo, tão antigo, né? Que ajuda a gente a se reconectar com a nossa essência. eu amo. Fala um pouquinho do seu trabalho também para o pessoal. Então, eu trabalho com astrologia ocidental moderna, que Uhum. visa os quatro elementos e a natureza como um ponto de observação e que traz mais essa questão do autoconhecimento. Então, sai um pouco daquela astrologia preditiva para uma astrologia de autoconhecimento mesmo, e claro, olhando seus talentos, é, quais são os pontos a desenvolver, quais são os pontos ali que você tem já como algo chave, né? Ou algumas dores que podem se tornar em poderes também. Então, sempre um olhar bem amplo, assim, dessa alma, que é um estudo da alma, né? Exatamente. Não, e é engraçado que tem muito. Engraçado você falar isso de futuro, que tem muita gente que acha que a astrologia é para adivinhar futuro, né? Sim, Muita porque gente acha. tem como a gente ver bastante coisa, assim, mas é sempre bom, e não é, mas não é muito o meu foco, mas é sempre bom a gente entender que a gente tem um livre-arbítrio, né? Então, por mais que eu te Sim. fale várias coisas de você, né, e onde você tem, né, algumas chances de talento, trabalho, essas coisas, a gente sempre tem o poder de escolha. Então, cada um, né, na sua infinita sabedoria faz aquilo que melhor lhe compete. Mas sim, é um estudo super lindo que ajuda no autoconhecimento, com certeza. E além da leitura do mapa astral, o que que você geralmente faz também com os seus clientes? Tem a energização, né? Agora eu uso o Uhum. Reiki também, o Intuitive Healing, que trabalha na nossa intuição, e o Reiki como uma energização também. E a gente sempre tira um oráculo no final para ver o que o oráculo ali tem para dizer, mas é um processo bem bonito, né? Tem os chás, eu sempre gosto muito do Ayurveda, então eu trago os chás para a gente conseguir harmonizar os elementos também, né? As alimentações, afirmações, e de tudo um pouquinho. É uma Ah, eu mistura que vai dando adorei. certo. Eu A fiz gente com a fez a sua Luna, leitura. sim, foi semana retrasada, né? 2 semanas atrás, né?
Sim, Foi foi maravilhosa, eu bem. adorei. Ai, que Adorei. bom. Várias perguntas, ainda tem várias perguntas aqui para você também. E eu trouxe aqui, pelo meu conhecimento, né, de propósito e de astrologia, tem algumas casas mais específicas, não é isso? Relacionado ao propósito de vida, porque tem como a gente descobrir, né, ver o que que a gente veio fazer aqui através da astrologia, Sim, né? tem. Tudo conversa entre si, né? Tudo vai se ajudando. Mas tem alguns planetas e algumas casas que a gente usa para olhar essa questão do vocacional também, se é um ponto mais de trabalho ou se é algo mais voltado a como se fosse uma missão de alma, porque a gente tem que olhar os dois também. Então, as casas 2, 6 e 10, elas são muito olhadas para a questão de trabalho. Então, se você tem muita terra nessas casas, você precisa de algo estável ou que te proporcione estabilidade. Se você tem água, o trabalho que envolva a profundidade é muito importante. Tem que ser algo profundo. Se tem muito fogo, então traz essa questão da criatividade também. Pode ter a ver com o espiritual também, mas muito desse impulso. Pode envolver o físico também. E o ar é a parte da comunicação, da expressão. Então, de uma forma bem geral, assim, mas só pelos elementos que a gente tem nas casas 2, 6 e 10, a gente já consegue ver bastante coisa. É onde está o nó do norte no seu mapa, que é a nossa missão de alma. É onde está Vênus, que é um ponto de talento. E a gente vai olhando tudo isso para Ah, fazer um Vênus é um combo. ponto de talento, olha, Sim, interessante. Vênus é um Sim. talento, é um dom natural que a gente tem. Aham. Júpiter também. Júpiter fala muito de uma vocação. Saturno também fala da nossa vocação. Então tem todos eles são importantes na hora de destrinchar o mapa. Então, na verdade, assim, até o que eu entendo também, porque a gente tem muito disso do horóscopo, né? Eu sou Hum, escorpião, eu sou gêmeos. Na verdade, não é nada disso, né? Vamos gente, desmistificar isso. eu tenho uma birra de horóscopo, sabe? Eu sou uma astróloga, não gosto de horóscopo. Eu acho Sim. muito generalista. Eu acho que nós somos. Assim, é interessante porque é um ponto geral, né? Tudo bem, Aham. se você gosta, nada contra. Mas eu acho que às vezes cria uma crença de que é só aquilo e ponto. Isso é uma coisa que a gente vem trabalhando muito para tirar. Então, claro, tem as possibilidades. Eu falo das possibilidades também. A gente olha para o céu e tem uma noção. Mas eu sempre boto de uma forma que é geral. Cada um vai sentir de uma forma muito única também. Cada movimentação no céu impacta o seu mapa de uma forma única. Então, pode ser sim que faça sentido para você, pode ser que não. Mas a astrologia ela é muito mais do que isso. A gente não é só o nosso signo de sol. Nós temos a lua, o ascendente, os planetas, as casas. Então, nós temos todos os signos em nós, na verdade. E por que que, então, pegaram o Sol, né? O Sol para Cristo, para a gente descrever só o nosso Sol e não a Lua, por exemplo? Porque eu já ouvi falar que a Lua é muito mais importante do que o Sol, né? A Em Lua é alguns extrema. aspectos. A Lua, ela, nossa, ela é um planeta. A gente fala planeta, né? Mas é super extenso na astrologia. Ela fala de muitas coisas, de passado, vidas passadas, da Lilith, que é um ponto de poder, o nó do norte, que é formado a partir da Lua, é da nossa mãe, a mãe, que todo mundo tem alguma questão ali com a mãe, né? Pequena ou muito grande. Então, tem várias questões com a Lua, e sim, ela é um ponto muito importante, porque ela fala das nossas emoções, né? Do nosso passado, das nossas memórias. E ela, sim, tudo na astrologia é importante, mas os luminares, né, Sol e Lua, eles são ponto principal, assim, chave para a gente conseguir harmonizar todo o restante. Mas tudo de fato é importante, né? Os luminares eles são importantes. Mas o que acontece é que a astrologia, ela era tida como uma psicologia ancestral mesmo, e muito antigamente, é um estudo de mais de 8 mil anos de existência, e era muito utilizado no Egito, né, no Antigo Egito, e só os reis na época tinham acesso à astrologia. E a partir do mapa do rei, você tinha uma visão de como seria aquele reinado. Então, naquela época, a astrologia era muito respeitada. Né? Nessa época era respeitada, e passou pela Grécia, que também teve um, teve a questão da filosofia, né? Na Grécia a astrologia enriqueceu muito e começou a ser visto como não um ponto macro, mas micro, né? De pessoa para pessoa. Então, saindo só de uma coisa do rei, vendo o reino todo e vendo pessoa por pessoa. E foi aí que a gente ganhou
questões ricas, né, como os quatro elementos da psicologia, também olhando de uma forma mais psicológica. Aristóteles, vários filósofos eram astrólogos, muita gente não sabe. Aristóteles, por exemplo, era um deles. E só que quando chegou a Igreja Católica, acabou caindo no misticismo. E aí a astrologia ela foi tida como um estudo ocultista. E aí, por conta disso, quando ela começou a retornar, ela retornou com o horóscopo, porque foi a forma mais fácil que se encontrou de introduzir a astrologia novamente. Então, por isso que o horóscopo ele ficou muito conhecido, mas é muito mais extenso, né, do que isso. Então, por exemplo, em que momentos assim que o meu sol, que eu tenho que ver o meu sol, em que momentos eu tenho que ver minha lua? No sentido assim, o que que rege a minha vida no dia a dia? Mais o sol ou mais a lua? Para as pessoas Nossa, assim verem, né? Se entenderem melhor, assim, de uma forma mais fácil. nossa, acho que os dois. Mas Os vamos colocar dois. que a lua fala das nossas emoções, né? E a lua ela traz instabilidade. Então, por isso que eu sempre falo para todo mundo acompanhar as fases da lua no céu, qual signo que está, porque a gente vai oscilar junto com ela. Então, a lua, ela realmente, ela traz, no nosso dia a dia, ela traz bastante essa movimentação, porque essas são as nossas emoções. Então, a casa que você tem a lua é naquele lugar que você se sente seguro, mas ao mesmo tempo é onde você tem um medo também, porque ao mesmo tempo ela traz instabilidade. Mas os dois são muito importantes, assim, mas talvez a lua ela impacte mais o nosso dia a dia. Mas os dois, Eu não pode sei considerar os acompanhar. Como dois. é que as pessoas poderiam acompanhar, tipo, a lua? A lua hoje tá em Gêmeos, é tipo assim? É no Sim, signo que a pessoa, que a lua tá? tem dois aplicativos que eu uso, depois eu posso até te passar para você colocar no Insta, para quem quiser baixar, que são muito simples e só fala a fase da lua e a energia que está. Então, se a lua, por exemplo, hoje a lua é nova em câncer. Então, a lua nova é momento de intenção, manifestação. E se está em câncer, fala muito das nossas emoções, das águas, das memórias do passado, da nossa criança interior. Então, as memórias, elas estão vindo. Nós podemos estar mais emocionais também, mais nostálgicos, porque essa é o tipo de emoção que a lua traz, que é diferente de uma lua em Áries, que já vai trazer a movimentação, essa energia do início. Então, luas novas em fogo são ótimos momentos de dar início, por exemplo. E aí você consegue se acompanhar também. Como que está o seu ciclo, né? Se você menstrua em tal ciclo, para quem é mulher, tem uma diferença. Então, fazer a mandala lunar também é bem interessante É isso que eu ia te para quem perguntar. tem. Ah, entendi. Então, tipo, todo dia você acorda e vê qual é a lua e onde ela tá, se ela é nova, se é crescente. Sim, você ter uma noção. E qual é a sua própria lua, né? Para você saber de si também. Né? Então, eu tenho lua em Capricórnio, você também tem. Também. Sim. Então, a lua em Capricórnio, ela traz aquele senso do trabalho, né? Para a gente é muito importante você se sentir não útil, não só de fazer algo, mas de você também é, é, tem um compromisso, né? Tem que ter um compromisso. O trabalho é algo importante. Assim como algo talvez estável também, então se conectar. Né? Eu sei que eu tenho uma lua em terra, então o meu trabalho é importante para mim. Então, o que aconteceu no meu trabalho, talvez hoje, que me deixou chateada? Porque tem a ver com a minha lua também, né? Como que eu nutro essa lua se eu tenho uma lua em terra? Então, me conectando com a natureza, né? Com a organização, que é importante, com a alimentação. Então, para cada um, a gente, né? O nosso mapa é muito único e a gente consegue se observar também a partir disso. Eu adoro. E a lua crescente, a lua nova, elas têm diferença também? Tem, Do dia a dia para a pessoa? Tem influência? tem. A lua nova é um momento de lua negra, que a gente chama. Nós não vemos a lua no céu. Então, é um momento de manifestação e de intenção, mas você não sabe como que vai ser aquela manifestação e intenção, né? Você intenciona na confiança. Então, é um momento que talvez pode trazer não muita energia, mas mais uma confiança interna de que as coisas vão dar certo. Então, por isso são momentos de manifestar. A lua crescente, ela já traz bastante energia. Né? Já é o momento de tudo que você manifestou na lua nova, você começa a ver na lua crescente o que vai dar continuidade, o que não, né? O que merece mais a sua atenção ou não. Então, ela traz bastante energia. Luas crescentes são boas também para a gente dar inícios. Também é bem interessante. Mas é um momento de que você tem essa energia, essa movimentação, é muito bom. Né? Começar a fazer academia, por exemplo, se é uma coisa que é mais de mexer, né? Então é um momento bom.
A lua cheia é um momento de transbordamento, então não considero um momento bom para tomar decisões, mas sim de autoobservação, porque a lua cheia, ela transborda as nossas emoções, então a gente fica muito mais sutil. Então é um momento de você se observar, ver as emoções que estão vindo, o que está se manifestando, porque ela traz clareza. E a lua minguante é quando você observa todo o ciclo, integra os aprendizados do ciclo e deixa aí aquilo que não serve mais. Então é um complemento da outra, uma vai se ajudando a outra. E o que você geralmente fala para os seus clientes ou para as pessoas fazerem para acompanhar a lua? Como é que elas podem fazer isso? Através da mandala? Seria a melhor Ela pode opção? fazer. Acho que o aplicativo, e para você ter uma noção, e uma coisa que eu tenho, que eu uso, que eu super recomendo, é um caderninho para você anotar das luas. Uhum. Então eu tenho, hoje, por exemplo, é lua crescente em tal signo. Então você anota como você está se sentindo também. Aí você anota, hoje a lua Então, crescente é no signo de câncer. Eu tô me sentindo assim, assim, isso, como, assado. Tô mais exato. E aí você vai emotiva. lendo, exato. E você vai lendo depois e você tem essa percepção, nossa, como eu estava me sentindo naquele dia. É. Uhum. Então você consegue se conhecer qual lua você se sente melhor. E aí, a partir disso, você pode até olhar qual lua é melhor para você fazer um lançamento, ou fazer não sei, fazer uma viagem. É até importante falar isso. As melhores épocas para a gente viajar são dos signos da nossa lua. Então, por exemplo, nós que temos a lua em Capricórnio, a melhor época para a gente viajar é entre dezembro e janeiro. Então, é onde a gente se sente bem viajando, Uhum. sabe? Você pode viajar a qualquer época, mas na época que é o signo da nossa lua é os Aham. melhores, assim como o signo que você tem na sua casa 9 também. Então, se você tem lá Gêmeos na casa 9, período de maio, de sol em Gêmeos, é bom para você viajar também, porque você vai aproveitar mais aquele momento. Então, eu consideraria o signo da sua lua, o mês, Aham. a energia que está na casa 5 também, porque fala muito do lazer, e na casa 9. Então, são ótimos momentos de viagem. E aí você começa a se conhecer. Ah, a casa 6 é em câncer, a casa 6 fala de trabalho, rotina. Então, talvez não vou viajar, porque esse é o momento que eu posso focar mais no meu trabalho. E aí você vai fazendo as suas decisões a partir disso também. Você entende qual a melhor época é para cada coisa. Só uma dica, que Vou é bem ver pra legal. fazer. É que eu É, nunca entendi muito como é que funcionava essa parte da mandala lunar, mas faz muito sentido. Gostei. sim. Sim, vou Sim, é fazer. bem interessante. Não, é muito vasta a astrologia, gente. Dá para falar Muito, um muito, século. gente. Sim, eu acho que a Sheila fez uma pergunta pra gente. E saber como estava a lua quando você nasceu, é importante considerar? Eu tô com lua minguante, por exemplo, etc. Tipo, acho que ela quer dizer qual lua que você nasceu também, isso é importante. Você Sim, nasceu faz na lua diferença. nova? Pode ser que você Uhum. se sinta melhor nos períodos da lua que você nasceu. Então, eu nasci, por exemplo, em não, eu nasci em lua cheia. Então, Uhum. pode ser que aqueles momentos para você, ou você se sinta super bem, ou você se sinta mais emotivo. Mas cada lua no período em que você nasceu faz toda a diferença, sim. Então, pessoas que nasceram de lua minguante, por exemplo, são almas muito velhas, que vieram nessa vida como uma conclusão mesmo. E aí, às vezes, podem ser pessoas que têm um pouquinho de impaciência, né, com esses ciclos da humanidade, porque vê sempre repetindo, sempre as mesmas coisas. Então, isso faz Uhum. bastante diferença, assim, na leitura do mapa. Tudo é importante. Eu E não até lembro. para vocês E comprarem. como é que a gente vê qual lua que a gente nasceu? Tem no mapa? Não lembro. No Não seu lembro. tem, no seu Tem. tem. Eu não lembro a sua lua, mas eu acho que é a lua, acho que é a sua lua nova, mas eu vou Eu lembrar chego a e te comentar. mando. Eu É, tô escrevendo também o áudio, que a Lu, gente, ela manda o áudio também. Depois que você faz o mapa, ela manda todo o áudio. Você pode gravar, você pode escrever, que é o que eu tô fazendo. Para mim funciona melhor dessa forma, né? Quando você mandou, aham, eu comecei a escrever e tal, e aí vou absorvendo toda aquela informação também e usando, né, no meu dia a sim, dia. E ela faz sim, outras recomendações também, né, de sim, chá, vários. maravilhoso. Uhum, Vai. vários chás. O, o, o programa que eu uso para fazer as leituras já me dá qual lua você nasceu. Eu não sei de nenhum outro programa que seja gratuito na internet que te dá a fase da lua. Talvez você pode olhar na internet mesmo, como a própria Sheila falou.
Mas é Uma bom ter dúvida. um software confiável também, porque às vezes tem muita coisa distorcida na internet. Mas eu vou olhar algum site que seja bom, que seja gratuito para olhar, assim. Uhum. Eu acho que o Astrolink ele não fala a lua que você nasceu. Eu Mas acho eu que vou não. olhar. Foi onde eu fiz. Eu vou Acho que não. olhar e passo para você também. Vou anotando aqui e vou te passando. Obrigada. Por nada. E resumindo, então, assim, mais da parte de propósito, né? Que eu acho que, eu não sei se todo mundo, mas acho que muita gente procura um mapa para se descobrir o que que eu vim fazer aqui, né? Qual é o Sim. principal motivo que as pessoas procuram, Lu? Seria esse mesmo? Mais do É, é muito, propósito? é muito para se encontrar nessa área profissional. Mas, assim, É, eu né? sempre falo que, lógico, a gente quer integrar a parte profissional com o nosso propósito, mas a gente tem vários propósitos na nossa vida também. E às vezes são ciclos, né? São pequenos ciclos. Então, talvez o seu propósito nesse momento seja você se conectar com os seus pais, né? Ter um Uhum. perdão. E aí sim, porque isso é uma coisa que eu sempre falo no meu atendimento. Não tem como fazer mapa sem olhar para pai e mãe. Porque É. quando a gente tem que, principalmente na astrologia psicológica, que é a que eu uso. Então, se você tem questões com pai e mãe muito sérias, assim, que não há perdão, que não tem diálogo nem nada disso, com certeza isso vai trazer Uhum. questões para a sua vida. Né? Porque simbolicamente Óbvio. eles representam o Sol e a Lua e representam a casa 4 e 10. Então, Uhum. se você não tem a sua base resolvida, como que você vai para o seu compromisso para o mundo, né? Não faz muito sentido. Mas sim, tem como ver várias coisas, né? A gente pode olhar a questão de trabalho, né? O nó do norte. Onde está o nó do norte no seu mapa, que é a sua missão de alma? Aquilo que a Uhum. sua alma veio concluir nessa vida também. Mas as pessoas geralmente procuram para ter uma noção assim, tá? Na área profissional, o que eu poderia, né? Talvez focar um pouco mais. E eu sempre trago uns insights, mas a pessoa sempre tem o poder de, né, decidir por si mesma. Sim. E é muito legal o mapa, porque esses dias mesmo eu peguei um mapa de um menino. Eu acho lindo, porque homens estão vindo Olha, também. que legal, bom saber. E- sim, e Muito importante. ele era super da área comercial no Brasil, Uhum. e porque tem bastante comunicação no mapa dele mesmo, mas Uhum. ele tem um chamado enorme para mediunidade, para espiritualidade. E ele sabia disso, mas ele queria negar, sabe? Ele estava negando. Uhum. Então, assim, acho que ele estava esperando, não, vai nessa área comercial dele mesmo, né? Mas o que eu falei com ele, eu deixei bem aberto. Tipo, você Uhum. pode trabalhar no que você quiser, mas pelo menos em paralelo, ter algo relacionado à espiritualidade, porque ele tem uma mediunidade muito forte. Então, às vezes, Uhum. trazer coisas que as pessoas nem estão esperando, assim. E aí eu comecei a falar da parte criativa, e ele falou que estava escrevendo um livro mesmo, que nunca tinha terminado. Então, é bem interessante a gente desbravar, né, todo o mapa. Geralmente é a razão que a maioria procura, né, para se entender e saber uma área legal, assim, para investir o seu Eu tempo. amei fazer com você exatamente porque você foca na parte de psicologia, né? Sim, Que que é a parte que para eu mim é o mais que faz amo. todo sentido, a astrologia e psicologia, porque é exatamente, explica muito mais sobre você, Sim, muito mais do que você consegue enxergar às vezes. E tá sim, tudo relacionado. Depois eu parei pra pensar, falei, gente, astrologia, psicologia ali. E aí eu fui ler também que no Brasil muito RH já tá usando o mapa astral para contratar pessoas. sim. Eu vim do RH, e é até uma coisa que eu Muito penso, eu legal. trabalho, e é uma coisa que eu acho que tem que incluir mesmo, sabe? Né? Porque faz todo sentido. Às vezes você coloca uma pessoa que é super criativa numa coisa muito burocrática. Você vai Uhum. matar a criatividade dela. Então, isso é muito importante. É interessante as empresas se expandirem para isso mesmo. Eu achei o máximo. Quando eu li, eu falei, gente, olha, Brasil Que bom! evoluindo assim no RH, eu achei muito, muito legal mesmo. Nossa, eu Faz acho o todo máximo. sentido. Sim. Sim, acho o máximo mesmo. E aí a parte que eu estou estudando assim mais da astrologia, é mais ligada ao propósito mesmo, né? Sim, E não sei, me corrija se eu estiver errada, mas tem algumas casas que são mais específicas assim para você ver o seu propósito, né? Que seria a casa um aquela parte do quem eu sou, e assim até para as pessoas também, se elas quiserem ver, baixar o mapa delas e olhar, né, no site assim quais são as casas mais uhum, importantes para o propósito delas, a gente já deixa aqui também, que seria a casa sim, um, né? Do quem eu sou, como o mundo me vê, né? Como eu que me uhum. represento para o mundo, não é isso? Mais ou menos? A Sim, casa um? sim. A casão é o meu espaço físico,
né? O meu corpo físico fala muito das nossas estruturas físicas também, então dependendo da energia que você tem ali, já dá para saber os seus traços físicos também. E também é a casa do ascendente, né? Como você expressa o seu sol no mundo. Então é uma casa bem linda. E a gente tem que fazer a leitura separada, né? Cada um, assim, elas se encontram em alguma forma, mas o ascendente e a casa um, elas são feitas separadamente. Assim como a casa 10 e o meio do céu, que a gente olha separadamente também. E a casa 10 Mas, sempre vai ser o meio do céu. Quer dizer, o meio do céu é, sempre é na casa 10. Uhum. sim, sim. Mas aí a leitura a gente faz um pouquinho diferente Sim. na hora de focar. Mas sim, nossa, acho que todas as casas são importantes. Mas essa questão do propósito, nossa, acho que é tudo mesmo. Não tem como olhar algo em separado, É, né? porque é muito complicado. Mas as casas 2, 6 e 10 a gente pode olhar onde está o seu nó do norte, onde está a sua Vênus, onde está Júpiter, que são pontos de poder e são pontos de talento. Né? Onde está Saturno no seu mapa, que é um lugar de compromisso kármico. Nesse lugar da sua vida, com essa energia, você tem um compromisso a ser feito nessa vida. Então, E tá em qual a casa casa? 5. Desculpa. O Hã? compromisso kármico tá em qual casa? Não, é Saturno. Onde você tem Saturno no mapa? Que é o seu compromisso kármico aqui. É uma coisa que você veio cumprir nessa vida. Você tem muitos retrógrados no mapa, né? Por exemplo, eu tenho 6 retrógrados no meu mapa natal. Então, eu tenho muitas coisas para resgatar de outras vidas nessa vida. Porque também Uhum. fala de um talento que ficou perdido, né, em outra vida ou nessa vida, se você não acredita em vidas passadas, mas algo que ficou perdido e que você veio resgatar nessa vida também. Também são pontos de talento, mas precisam de mais de desenvolvimento também. O meu Mercúrio no mapa é retrógrado, por exemplo. E muita gente que é da comunicação tem MR no mapa quando nasceu, porque é como se a gente tivesse que se esforçar mais para poder comunicar e acaba que se torna um talento para muita gente. Eu acredito que na maioria das vezes é assim, né? O talento, muita gente acha que o talento vem naturalmente, assim, você não precisa fazer nada, você não precisa se esforçar, porque você já nasceu para isso. Na verdade, não é bem assim, não. Não é bem Eu vejo assim, não. talento exatamente como algo que você veio melhorar nessa vida, né? Algo que você tem que expandir e que você faz tanto, assim, Que começa a você se fazer torna tanto talentoso. que você se torna, sim, talentoso. Exato. Sim, Já todo vi mundo várias pessoas tem. com problema de memória, com problema de aprendizado. Tem, acho que esse nome desse cara, mas ele é muito bom. Ele fala da história dele, que ele tinha muito problema de aprendizado e ele tinha que estudar até em escola especial, porque ele não conseguia acompanhar. E no momento que ele decidiu, não, eu quero aprender a ler, eu quero aprender a estudar direito, o cara virou expert nisso. Sim, Ele é o melhor sim. da área dele hoje em dia no mundo, Sim, sabe? e é Então, interessante, e onde a gente tem Saturno fala muito disso no nosso mapa, né? Onde a gente tem Saturno é um lugar que ele restringe para que a gente se torne responsável por aquilo e tenha um compromisso maior. Então acaba que onde ele restringe, no signo que ele está, também se torna um ponto vocacional, porque você tem que se esforçar para conseguir uhum. alcançar aquilo e aí se torna um ponto de talento também. Então O Kiron. tudo, O Kiron não seria isso também? o Meio que a Quiron é, ferida, assim. sim, o Kira é uma dor, é uma ferida na sua alma, ela sempre vai existir, mas ela só se cura quando você se propõe a olhar naquele ponto que dói. E aí você vai Uhum. conseguindo curar aquela dor que se torna um ponto de talento também, assim como a Lilith, que é um ponto de talento no nosso mapa também. Ela é uma sombra que pode se tornar uma luz. Então, são dois pontos bem importantes, assim, que na astrologia antiga eles eram considerados maléficos, né? Assim como Saturno também era considerado um planeta maléfico. Mas na astrologia moderna nós temos uma visão totalmente diferente, né? Nada no mapa é ruim. Tudo tem um propósito para te alinhar cada vez mais aqui. Sim. Ah, Lilith e Kiron. E Sim, as casas 11, porque eu estava estudando também, né, sobre, enfim, voltando ao propósito e o mapa astral. E aí, na casa um que a gente falou, a casa 2 que é do dinheiro, dos prazeres, também está relacionado sim. como você Ganha o vê seu o dinheiro, dinheiro, gasta ganha o também. dinheiro. Valor, Isso. merecimento. A casa 6 que é o ambiente de trabalho, né? Sim, sim, sua A casa rotina, trabalho. 9 é ligada a viagens, universidade, filosofia, né? Filosofia Tudo de aquilo vida. que você estuda.
A 10 é a carreira mesmo, né? É a Ah, carreira, é compromisso com o realmente a carreira. mundo, que Sim. você vai fazer O aqui. meio do céu. E O a meio do 11 e a céu. 12, que eu sei que a 11 e a 12 é meio que o que você conseguiu fazer na casa 10, não é? Mais ou Então, menos isso. tem uma questão assim, né? Uma casa ela vai compondo a outra, né? Todas elas Uhum. estão interligadas. Então, a casa 11, na verdade, ela é uma casa de grande público, né? Do seu Uhum. grande público, das amizades, do humanitário, do coletivo, né? Então, se você tem a casa 11 muito habitada, você tem um compromisso no coletivo, tem um compromisso no humanitário, do grande público, né? Muito Pessoas de habitada, como assim? muitos Tem muitos planetas, planetas? Ah, na muitos casa planetas 11. na casa 11. Ou se você tem planetas como Vênus, Lua, Sol. Uhum. Então, é um ponto ali que você. É onde você tem Sol no seu mapa, é onde você brilha, por exemplo. Então, é um ponto onde você brilha com a energia do signo que ela está. Mas a casa 11 ela é muito lugar do grande público, né? Então, se você tem leão nessa casa, você veio para ser visto. Se você tem lua nessa casa, você é uma pessoa que consegue cativar as outras pessoas ao seu redor, mas que ao mesmo tempo pode ter uma insegurança também nas amizades. Então, a casa 11 ela fala desse lugar do expandir, que é uma casa naturalmente regida por aquário. Então, tem a ver com essa questão do humanitário e do coletivo. E a 12 é a casa mais complexa, assim como a casa 8 também, que é uma Uhum. casa de rendição, mas também fala de espiritualidade, fala de traumas que pode ser de infância, da vida adulta, fala dos isolamentos, dos aprisionamentos, porque é uma casa do inconsciente. Então, ela é uma casa bem, assim, que precisa ser trabalhada com bastante carinho, principalmente se a pessoa tem bastante planeta ali, porque Eu pode ficar tenho, muita coisa eu no acho. inconsciente. Não, eu tenho escorpião ali. O 8 é a Você casa tem de escorpião. Sim. Na É. sua casa 12, se não me engano, você tem um Marte. Alguma coisa assim, não estou lembrando agora. Mas o planeta que está ali é o que é como se fosse um inconsciente coletivo também. Então, Uhum. ela é uma casa muito extensa. Ela, a casa 8, elas são casas bem extensas, assim, e bem específicas. Mas ela é, sim, conhecida por um lugar da espiritualidade, de conexão com o divino também. Mas tem toda uma questão, né, do inconsciente Uhum. também, que pode atuar bastante ali Sim. também. É, a casa 12 é bem complexa. Eu não consigo Sim, integrar ela no meu mapa, por exemplo. Não sim. entendi ainda muito bem como é que ela. Porque eu não tenho, até onde eu lembro, eu não tenho nenhum planeta, nem na 11 nem na 12. Meio Eu acho. estranho. Mas isso não tem problema, tá, gente? Muita gente tem essa questão, eu não tenho Então. planeta nenhum. Não preocupa, Hum, porque toda casa no mapa ela tem um planeta regente. Todas as casas têm um planeta que rege a casa. E é uhum, impossível você ver, praticamente impossível você ver um mapa que tem um planeta em cada um. Eu nunca vi, assim. Porque eles vão se concentrando mesmo, né? Eles vão se movimentando. O céu, ele é vivo, ele vai se movimentando. sim. Então, se você não tem nenhum planeta em tal casa, não esquenta, porque tem algum planeta que rege aquela casa naturalmente, e Uhum, na leitura do mapa a gente olha onde que o planeta que rege aquela casa está, assim como uhum, o signo que rege naturalmente aquela casa também. Então, uhum. nós olhamos, então tudo no mapa é muito importante. Não, tenho casas vazias, Lu, não relaxa, porque não é problema, né? A energia está ali da mesma forma, então ela está atuando de Uhum. alguma forma, e aí na leitura a gente consegue fazer o cruzamento e observar, né, o que está rolando ali naquele inconsciente e naquela vida Nossa, também. Sara fez outra pergunta, Sheila. Eu moro na Nova Zelândia e estava falando com as professoras dos meus filhos a esse respeito, pois já que as crianças começam a escola a partir do seu aniversário, como seria interessante saber mais sobre a astrologia. Olha que legal. Nossa, legal mesmo. E tem uma vertente na astrologia que é para você educar os seus filhos. É para você aprender a compreender os seus filhos e fazer o que seria melhor para um a partir do mapa. A gente pode até fazer uma outra live falando disso no futuro, Sim. porque é um Aham. assunto bem legal, né? Às vezes você quer dar as mesmas coisas, caso você tenha mais de um filho, mas as Uhum. necessidades são diferentes, né? Um tem a lua em Áries, o outro tem a lua em Câncer. Então, como você lidar? Né? É uma perspectiva bem interessante da astrologia, que inclusive Esse eu ia com certeza. A Cláudia Lisboa, que é uma master da astrologia e uma referência para muitas astrólogas, como eu, por exemplo, ela usou muito isso na educação das filhas dela. Então, até um ponto que hoje ela traz bastante
né, nos atendimentos dela também. Então é muito interessante, eu adoro. Ah, Ellen também precisa, ai, também preciso disso. Não tenho filho É, ainda, mas quando eu tiver, com certeza eu vou querer entender nossa, mais. sim, faz toda a diferença. É bem legal, bem Não, e legal. eu adoro tanto astrologia, gente, que eu fiz um. Antes de vir para a Austrália, eu resolvi fazer uma tatuagem Uma de tatuagem. escorpião. Tá doida, Ai, eu também. mas eu amo, gente, essa tatuagem, juro. É pequenininha, ninguém entende. Todo mundo pergunta se é M de Marcela. Pode ser também, né? Pode ser, por que não? É, já Pode fica ser aí, ó, tudo M de junto. Marcela. Pois é, já é tudo. É, a gente tem algumas perguntinhas também. Sim, Vou pegar algumas aqui. Essa é interessante. Ó. Como ter conhecimento do meu mapa astral pode ajudar na minha vida? nossa, pode Muito, né? ajudar muito para você entender o porquê de alguns processos que você tem, né? O porquê de você estar sempre repetindo os mesmos ciclos. Isso tudo no mapa a gente consegue identificar. Então, quando você faz o seu mapa astral, você se autoconhece. Então, você sabe o que faz bem para você, o que não faz, por que você está procrastinando, né? Onde você tem Lilith no mapa, onde você tem Quiron, mas principalmente Lilith, que é, né, esse ponto de sombra, mas também de poder, é um lugar de procrastinação, que você não confia em É, você. Então, quando você tem uma Lilith, por exemplo, eu tenho Lilith na casa 6, que é uma casa que fala da aham. rotina, da conexão com o corpo. Vou até anotar essa. Uhum. E você sabe, e você está procrastinando ali no cuidado com você mesmo, na sua saúde. Então você entende que tem essa Lilith ali que ela está na sombra. Então a gente precisa levar essa energia. Né? Então quando você olha o seu mapa, você compreende a sua alma. É a sua alma ali na sua frente, né? A estrada da sua vida. Então te traz um autoconhecimento no dia a dia. Então onde que você tem o sol no seu mapa, né, é um lugar de brilho, mas é um lugar que você também tem uma certa influência do seu pai ou da energia masculina que você teve na sua vida. Então, tudo isso tudo ajuda a gente a se compreender. Então, por exemplo, pessoas que têm muita água na casa 6 também, já pegando uma casa de rotina, então fazer exercícios, por exemplo, ou tem água na casa 1, que também fala desse lugar com físico, né? Então fazer atividades que são muito fechadas, né, academia ou coisas que não têm essa fluidez, não vai conseguir, sabe? Então pode ter uma dificuldade com isso. Então ao invés às vezes de fazer um crossfit, vai fazer uma dança. Então, o mapa ele traz esse autoconhecimento muito profundo da nossa alma. E aí, conforme você vai se conhecendo, você consegue trazer isso para o seu dia a dia, assim, com certeza. E é muito o que você falou, né? Igual do menino, que ele sabia, mas ele tava fugindo. O mapa meio que te Sim, acorda pra vida, assim, ó, tá escrito aqui, sim, querido, vai ter que sim. fazer. Comigo foi assim, pelo Sim, menos. Quando a gente tava conversando, eu falei, tá, eu sei disso, mas sabe quando tipo, tá escrito, então assim, sim, não sim, é a gente tem. mentira, né? É muita coisa que você acha, ai, mas será? Talvez não seja, mas o mapa meio que te traz de volta. Não, é isso mesmo, Sim, tá? sim. É E eu isso acho mesmo. sempre Pode legal fazer fazer. no mapa. Você pode fazer mapa em um outro momento também, porque as energias elas vão se elevando, né? Então talvez nesse momento é isso, mas daqui a um tempo seja, né, uma outra coisa que você busca. Então, Uhum. acho sempre, e tem astrólogo, cada um tem uma visão diferente, todas se complementam, então eu nunca descarto uma outra. Claro que você não precisa fazer sempre, assim, toda vez, mas é bom você ter visões diferentes também, que elas se complementam no final. Sim, e até a pessoa começar a aprender também, né? Por si, Sim, querer ler o próprio mapa dela. Isso sim, é com interessante. Não certeza. é fácil, mas é interessante. É Quem interessante, você vai se gosta, eu conhecendo. tô me divertindo também, estudando sozinha, Ah, eu tentando me adoro. entender. Sim, tem vários livros também que depois eu posso passar, você pode postar no seu Insta, que são legais para quem Sim. está começando, quer saber Uhum. um pouquinho de astrologia, esse meio Vai que é ser tão ótimo, vasto. Lu. É bem legal. Sim. Tem uma pergunta que eu gostei muito aqui. Qual a Hum. diferença entre mapa natal e revolução solar? Mapa natal é o mapa da sua vida. Aquilo ali é o mapa da sua vida. E ele sempre vai ser a referência. E a revolução solar é como essas energias estão nesse determinado ano. Então, por exemplo, um exemplo do meu mapa. O meu Aham. ascendente normalmente é Libra, mas esse ano, na minha revolução solar, o meu ascendente é Escorpião. Então, a Uhum. forma como que eu vou me expressar é através da energia profunda de Escorpião.
E aí, onde eu tenho escorpião no meu mapa natal, que no meu caso é na casa 3, significa que... É na casa 2, desculpa. No meu caso é na casa 2, significa que a minha forma de ganhar dinheiro, né, vai ser muito relacionada àquilo que eu expresso. Então, a gente faz a junção dos dois mapas na leitura desse ano. Então, só para entender, o Natal é a sua vida e a Revolução Solar é como as energias estão naquele ano. Então, de repente, esse ano, seu Marte na Revolução Solar vai estar em Peixes. Então, é legal você se envolver com algo que seja mais espiritual ou artístico, trazer pontos artísticos para esse ano, né, para você desbravar um pouco mais esse lado. Então, é basicamente isso. E como é que você viu a Revolução Solar? Tem como você vem num site, alguma coisa assim, igual o mapa astral? Ou não? Sim, eu não sei do Astrolink, mas tem um outro site que chama SIC, que depois eu vou te passar, que ele tem como a gente ver a nossa Revolução Solar também. É legal para você ir desbravando, mas é um pouquinho mais desafiante assim, de entender, mas tem como ter uma noção assim também. Mas tem esse site que ele é bem bom e bem confiável, apesar de ser um site gratuito, ele é bem bom. SIC, nome? SIC SIC, de SIC, de procurar? de procurar mesmo, SIC. Que legal. Depois dá uma olhada, que ele é bem bom. Isso, Ele é né? bem bom. De Sim, ligar, você tem que ler os dois juntos. sim. E aí vai mudando. Mas eu consideraria sempre o mapa natal como algo chave, assim. Se você quer se autoconhecer, o mapa natal. Se você quer saber como as energias estarão esse ano, assim, que é mais propício, a Revolução Solar. E é muito legal também. Eu sempre fiz a Revolução Solar no início do meu aniversário. É o melhor para fazer. Quando dá É, o seu aniversário, faz a Revolução, porque é a partir daquele dia. eu Então, fiz tem ano que ser. passado, eu fiz um bem diferente uma vez em Bali. Não sei se já chegou a fazer. Que é oriental. Ai, Eu que queria conhecer legal. um pouquinho do oriental. Eu fiz com um indiano lá em Bali. Foi o máximo, assim, cara, Acertou tudo. sinistro. Não, eu não sei assim como é que dá pra ver, porque até onde eu saiba, até onde eu sei, você não consegue ver datas, né? E ele me passou datas das coisas que iriam acontecer. Ele falou, até essa data aqui você não pode começar nada novo, tipo, não entre em nenhum trabalho novo a partir dessa data. Ah, essa daqui é Uhum. melhor pra você ter filho. Eu falei, gente, mas como é que ele. É, Onde que ele tá vendo isso? a astrologia oriental, ela tem muito essa coisa da predição, assim, do preditivo, né, de tentar prever, vem um pouco da astrologia védica também. Mas É eu isso acho mesmo, foi a legal, médica que eu fiz. eu gosto, mas eu não uso muito, assim, porque eu não gosto muito dessa coisa preditiva. Mas eu acho interessante para fazer só para ter, né, uma noção, para ver como é que é, ver, né? Só por curiosidade, assim. Eu prefiro a psicologia, a que você faz também, Eu porque essa gosto preditiva é muito, te bota meio que numa caixinha, né? eu não gosto Você disso, parece eu que acho não que tem isso é como mais. decidir as coisas. Tipo, tá, e se eu quiser entrar no trabalho novo a partir de março de 2021, não posso por quê? Exato, Sabe, eu fiquei exato. assim, tipo, bom, Exato, tá, por ok. isso eu não curto muito por causa disso, mas eu acho que super vale a pena, assim, pelo menos ter a experiência para você ter sua Foi opinião, né? interessante e foi isso só. E ele falou É também os bem legal. lugares que eu podia morar, que seriam melhores pra mim. Isso é E ele, legal. é? Isso no, tem um ponto na astrologia que chama esqueci o nome agora, mas é a astrologia que a gente consegue olhar os seus dados e ver quais pontos no mundo você se sente melhor ou você trabalha o quê, de acordo com os planetas do seu mapa. Isso é bem interessante. Eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar e depois eu falo. Que é bem legal que no astro.com tem, você Tem no consegue ver. Astro. Eu fiz lá. Mas não bateu muito com o que ele me falou, não, eu acho. Então, quando você tem muitos problemas, por exemplo, com o seu Mercúrio, que é esse lugar de expressão, viajar para lugares onde tem a linha de Mercúrio é excelente para você trabalhar bastante o seu chakra laríngeo, né, para você comunicar. Então, é bem legal nesse sentido de evolução, assim, é bem interessante. Ele falou que era o melhor país para morar era a Austrália, Nova Zelândia ou Bali, que tava Ah, por causa dos chama nodos. dos nodos, É. chama astrocartografia, para quem gosta Isso, dessa acho parte de viagem. cartografia. Aham, eu cheguei a ler Astrocartografia, é bem bastante numa interessante. época. É muito Sim, interessante, eu gosto muito, é bem legal. mas o astro não é muito fácil de ler. Não achei Não, muito simples de não, fazer a ele não. leitura. É um pouquinho mais desafiante. Eu tive que abrir algumas vezes aquele mapa da viagem para começar a entender alguma coisa.
Mas fica a dica aí, quem quiser dar uma olhada no Sim, astro.com, na parte de astrocartografia. Os lugares é. para você viajar, o que que você vai desenvolver melhor. Pelo que eu vi, o melhor lugar para morar seria a Califórnia. Nunca Hum, fui, então não sei. quem sabe? E Quem a sabe no Austrália futuro. também tinha uns pontos bem bons. Lá mais pro sul, não pra cá, mas pro sul tinha. A parte de Adelaide, tudo. Quem Também sabe nunca no fui. futuro. Exato, quem sabe. Quem sabe? Gostei das ideias, gostei dos lugares. E outra pergunta interessante também foi o que que eu temi do retorno de Saturno? O retorno de Saturno é quando Saturno, que no seu mapa natal estava em determinado signo, no céu, ele começa a Uhum. retornar para o ponto principal de quando você nasceu. E o retorno de Saturno a gente começa a sentir entre os 27 e 28 anos, e ele vai até os 30 anos. O retorno de Saturno é quando você é chamado para esse compromisso. É como se Saturno, que é o senhor do tempo, te perguntasse: o que, que você está fazendo com a sua existência até agora? Então você Uhum. começa a se questionar. Sempre nesse período a gente começa a se questionar: o que, que eu estou fazendo? Qual que é o meu, se é isso mesmo que é o meu trabalho? Se é esse lugar que eu quero morar? E ele é sempre seguido de movimentações, de mudanças. Então, no meu retorno de Saturno, para mim, foi desafiante, porque eu estava me questionando o que, que eu vou fazer. Eu não quero voltar para RH, eu não quero escritório. Então, é um momento de muita reflexão. E vai aí dos 27, 28 anos, dos 27 até os 30 anos, tem esse processo todo. Então, Você sempre bom. sabe onde é? Como é que você consegue ver quando é então cada pessoa tem o seu retorno de Saturno, é isso? Nessa idade, se você está chegando na faixa de idade dos 27 anos, 28, você já começa a Aham. sentir. Porque Saturno está voltando ao ponto inicial, né, onde ele estava quando você nasceu. Então você já começa a sentir esse chamado de reavaliar o seu compromisso no mundo, porque ele é um lugar de compromisso. Então, o que, que você está Uhum. fazendo no mundo, né? O que, que você está fazendo até agora com a sua vida? Se tem alguma coisa, qual é o seu propósito, talvez, mas mais essa questão do compromisso, assim, com o mundo e com você mesmo também, os dois. Então, da idade dos 27 aos 30 anos é o retorno de Saturno. Não tem uma data específica, assim, tipo, esse dia Não, eu. não. Ah, Então, ele dura até, coincidentemente, foi quando eu comecei a vir pra cá, né? Foi quando eu vim pra cá, com sim, 27. para mim, mesma coisa. Foi quando o meu sol progrediu também, que tem isso na astrologia, né? Sempre tem mudanças. Foi quando eu vim para cá e logo e já estava, né? E juntou com o retorno de Saturno, enfim, foi tudo junto. Faz Quando eu vim todo para cá. sentido. Exatamente com 27 anos. Olha. É bem legal. Então, olha aí, se você está passando por esse processo, tá tudo bem, sabe? Vai expandindo, vê o que está vindo, porque é um momento de alinhamento mesmo. A gente está se alinhando no nosso propósito aqui, no que a gente veio fazer. E depois com 54 anos tem o segundo retorno de Saturno. 54, 54. 56, Ai, gente, mas mais ou tu já menos. não quer Tem fazer mais vários, nada. tem vários. 54. Então, esse Caramba. agora é o principal, assim, está nesse Eu ia processo. falar dos 40. 40, o pessoal perto dos 40 se perguntam muito também, né? Sim, Se tem questionam vários. muito. E tem retorno de Júpiter, de Saturno, tem vários retornos aí. Tem muito retorno. É muito retorno. Muita coisa pra gente pensar por aí. Muita, muita coisa. Inferno astral existe ou é só, ou mesmo antes do nosso aniversário? É isso. Inferno astral existe mesmo antes do nosso aniversário? Foi outra pergunta que a Sim, gente recebeu. existe. 30 dias antes do seu aniversário, você inicia o seu processo de inferno astral, que tomou esse nome por ser tido como algo ruim, mas banalizou o real sentido do que é. Na verdade, o inferno astral, ele é um processo de você pega todos os aprendizados do ano anterior e você começa a refletir. É como se fosse um momento de depuração e amadurecimento. E ele acontece 30 dias antes do seu aniversário. Então, se você faz aniversário 11 de maio, um exemplo, então seu retorno de Saturno, retorno de Saturno, não. Inferno astral, ele começa no dia 11 de abril, e aí você já começa a sentir. Então, é um processo de depuração, né, do ciclo do ano que se passou, o que você aprendeu. Então, eu sempre falo assim, para fazer uma carta, se você se sentir melhor, ou você gravar um áudio, né, o que você aprendeu, onde que você amadureceu, o que você leva disso para esse próximo ano, o que você deixa.
Então é um momento de depuração. E aí, claro, traz esses questionamentos internos. Então é muito comum. Mas existe sim, né? É mais Tá. do questionamento, né? E a pessoa deve se É, sentir mais. questionamento, né? Essa questão de amadurecer os aprendizados é muito um lugar de amadurecimento, assim, de um momento de amadurecimento. E o que seria o meio do céu no mapa? O meio do céu é como se fosse a estrada da sua vida nessa vida. Então, o meio do céu ele faz oposição com o fundo do céu. O fundo do céu ele representa a sua família, as suas raízes, de onde você veio, o que regia a sua vida, né, até uma certa idade. E o meio do céu é o lugar que você está caminhando, aquela energia que vai reger a estrada da sua vida. Então, se você sai, por exemplo, um exemplo, você tem fundo do céu em Capricórnio. É muito Câncer, fala de comum. câncer. Hã? Vamos fazer fundo do céu em câncer. Então, vamos lá. Se você tem um fundo do céu em Câncer, então, né, depende dos planetas e tudo que está ali, mas de uma forma geral, pode ter vindo de uma família, assim, que te acolheu muito, que te nutriu muito, ou veio de um lugar onde você estava sempre ali na sua criança, né, sempre alguém fazendo algo para você, sempre os outros tomando ações, iniciativas por você, mas o que rege a sua vida, né, a estrada da sua vida que vai fluir é na energia de Capricórnio, que vai estar no oposto, que é o meio que seria o meio do céu em Capricórnio. Então você está indo para um lugar de estruturação, você pega o seu passado, amadurece, integra, mas você vai, né, para essa estrada da vida, que é o seu meio do céu, sendo líder de si mesma, se estruturando, acreditando no seu potencial, com a disciplina, com esse lugar de compromisso. Então, o meio do céu é a estrada da sua vida, é a energia que vai reger a sua jornada aqui. Então, se você tem o meio do céu em Câncer, a sua estrada da vida vai ser do acolhimento e da nutrição de si mesmo e do outro. Porque talvez no seu fundo do céu em Capricórnio você não teve esse auxílio. E aí mas você vai aprender, de acordo com a sua vida, a se acolher e acolher o outro também. Então, o meio do céu é um lugar onde você está se encontrando. É a jornada, é a estrada, a energia que vai reger a sua estrada. Sim. E é basicamente isso, assim. Então, a energia que está ali é que rege o seu destino, entre aspas. Faz sentido. Engraçado, tipo, eu falei brincando, mas assim, meu fundo do céu é em É em câncer. Câncer. Engraçado que câncer é o signo dos meus pais. Os dois são de câncer. Ai, que máximo! Que Os sincronia! meus. Muito. E a casa 2 seria a casa dos irmãos. A casa 3 seria a casa dos irmãos, Dos né? irmãos, Que isso. é onde eu tenho gêmeos. Minha irmã é de gêmeos. Tipo, muita coincidência também. Nossa, que interessante, muita coincidência. E fala Vou muito tudo de como a ligado. gente enxerga eles também, né? O seu mapa, ele é muito Sim. certinho, assim. Mas É. se eu pudesse falar assim como palavras-chave, o meio do céu é a estrada da sua vida. É a energia que vai reger a sua vida. Ela Olha pode aí. ser desafiante. Capricórnio Ela, total. a Paty está perguntando. O fundo do céu é a casa 10, Paty. Só Isso. que a gente olha um pouco separado, assim, as interpretações, mas é a mesma casa também. Que também é o nosso compromisso com o mundo, né? Então tudo vai se interligando, mas é a energia que rege. Então é muito lindo, assim, eu adoro olhar mapa porque eu já sei, né? Eu peguei o mapa, é muito interessante. Fundos do céu em Sagitário vem de casas, é uma casa mista, sabe? Às vezes de viagem, ou de pessoas de família muito mista, com culturalmente falando. Então é bem interessante, assim, a gente ver o mapa, traz bastante insight. Eu tenho leão, é. Ah, leão é Aí interessante veio para também. ser vista. É. Leão, É. Leão na casa 10 veio para ser vista, e o que rege é esse lugar da generosidade, né? A partir do seu centro, que é o seu sol, aquilo que você é, a sua essência, você expande isso para o coletivo, é uma energia extremamente generosa. E também veio para ser vista pelo grande público, com certeza. Não à toa, né? Pois é. E a lua, não, a lua pode estar em qualquer lugar, né? Porque a minha lua tá na casa 10, mas não necessariamente vai Isso. estar das outras Não, pessoas. pode estar em qualquer lugar, Mas Lua na casa 10 é grande público também. Veio para falar, para expressar. Tem um chamado aí para o coletivo também, desse lugar de expressão. Né, dona Marcela? Então, estamos trabalhando, estamos trabalhando.
Outra pergunta também é do Mercúrio retrógrado. Sabia que até essa. O que Mercúrio retrógrado significa e por que é ruim? Ai, gente, eu vou começar respondendo que não é ruim. Não é ruim? Tira essa palavra do seu dia. Não é ruim. Mercúrio retrógrado é lindo. E a gente tem, às vezes, essa birra com o Mercúrio retrógrado, porque tem essa questão com a comunicação, né? O Mercúrio, ele pega a comunicação, a nossa mente, a expressão, a escuta. Muita gente não fala, mas Mercúrio rege a escuta também. Esse lugar das parcerias, dos negócios. Então, Mercúrio rege tudo isso. E quando ele está retrógrado, não só ele, mas qualquer outro planeta, ele é muito falado. Mas no momento agora, com Mercúrio, a gente tem 5 planetas retrógrados no céu. Nesse momento. Então, mas Mercúrio acaba que é o que é mais falado, mas tem vários já rolando aí no céu. Mas o que é o retrógrado, na verdade? É um momento de resgate, de reavaliação, de reflexão, resgate, porque você está resgatando questões dessa vida que você deixou, né, no meio da estrada, ou de outras vidas também. Então, é um momento em que a gente precisa refletir, né? Como está a sua comunicação, no caso de Mercúrio? Como que está a sua escuta? Né? Mercúrio está retrógrado em Câncer, então vai falar muito desse lugar das memórias, né? Quais são as memórias que você tem da sua infância, como é a relação com a sua família, né? A sua fala, ela nutre o outro ou ela fere o outro também. Mas o MR, na verdade, é um momento de reflexão. Então, esses períodos são bons para a gente refletir a forma como a gente comunica, como a gente expressa e como a gente ouve o outro também. Então, esses períodos são momentos de mais, assim, da gente se observar, estar em presença, não tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não se forçar a ser extremamente produtivo, observar a comunicação, a fala, evitar compras online, evitar grandes lançamentos, evitar parcerias muito grandes também. Não é para você não fazer, tá, gente? É para você evitar, postergar ou pelo menos ter uma consciência quando você está decidindo que esteja muito alinhado com, né, com o seu coração. Mas são momentos de reavaliação, né? E são temidos porque a gente precisa realmente avaliar a nossa comunicação, né? E o que o outro também quer falar. Então, às vezes, a gente tem que fazer um esforço a mais para se fazer ser entendido e compreender o outro em períodos de Mercúrio retrógrado. Mas não é ruim. É um momento de reavaliação mesmo, de bastante reflexão, que eu diria. Seria legal, uma época legal para todo mundo fazer o journal, né? Também. Sim. Começar um journal das emoções. Sim, observar a sua fala, estar em presença, né? Porque quando a gente tenta lutar contra o que o universo está pedindo, a gente acaba sentindo isso, né? Então, esses dias mesmo eu estava super na correria, foi o primeiro dia de MR e eu perdi meu opal, quebrei uma porrada de coisa. Então, assim, é porque eu não estava em presença, então eu já entendi o recado. Eu preciso estar em presença, tenho que estar prestando atenção no que eu estou fazendo. Então, essa é uma das maiores dicas que eu dou, assim, para MR. Mas não é ruim. Já tá chegando ao fim, infelizmente. O Instagram já me avisou. Falta 1 minuto e meio para desligar. Meu Deus, já tá acabando. Sim. Bom, então é isso. Muito obrigada, Lu, por ter vindo. Eu que agradeço. No convite. Eu amei. Acho que todo mundo gostou também. Eu vou deixar essa live salva para quem perdeu, quiser assistir. Eu nunca fiz assim nesse formato novo, então não sei se ele vai salvar, mas se ele salvar, te mando o vídeo também. Tá bom. Tá? Muito obrigada pelo convite. Gratidão a todo mundo que estava aqui. Se tiver mais perguntas, entre em contato com a Lu também para fazer o mapa astral com ela. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais. E deixe qualquer pergunta pra gente. Que a gente faz outra, quem sabe. Sim, se tiver mais perguntas. Teve perguntas que eu não consegui responder ainda. Mas, quem sabe. Sim. Amei. Obrigada, Lu. Gratidão, beijo, gente. Bom dia pra todo mundo. E é isso. Boa noite também. Beijo. Boa noite pro Brasil. Beijos.